presença do nosso Deus para ouvi-lo, para buscá-lo, para pedir dele a graça sobre todos nós. E é isso que nós vamos fazer. Nós o adoramos e agora eu quero convidar você para meditar na palavra do nosso bom Deus. E eu convido para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 3. Lucas capítulo de número 3. Eu farei a leitura do verso de número 1 até o verso de número 17. Lucas capítulo 3, do 1 ao 17. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude para nós entendermos a boa palavra dele nesta oportunidade. Amém. Meus irmãos, certamente muitos de vocês já encontram-se bem perdidos nesses últimos dias, em meio a tantas informações desencontradas. Parece que nós estamos no meio de um bombardeio de informações que não tem nenhum fundamento, e ao invés de nos ajudar, elas acabam nos colocando em uma situação de mais pavor. Se você liga a televisão em um determinado canal, eles vão dizer para você: fique em casa, não saia de casa.
Se você muda para o canal ao lado, você vai ouvir um jornal tratando da mesma notícia, dizendo: saia de casa, não se preocupe, dê continuidade à sua vida, você não pode parar. Se você lê em algum jornal, você escuta pessoas falando uma coisa, vai para outro, é totalmente diferente. Alguns chegam a dizer: olha, não se preocupe, esse vírus é fraquinho. Outros já dizem: cuidado porque ele é letal. E isso tem feito com que nós fiquemos em uma situação difícil, porque nós não sabemos mais em quem confiar, nós não sabemos mais para onde olhar, nós já não sabemos mais onde colocarmos a nossa confiança, em qual informação nós devemos pautar o nosso comportamento. E isso significa que aqueles que desejam realmente terem uma informação confiável, eles mesmos precisam ir com muita labuta, se esforçando muito, ler muito, escutar muitas opiniões, para no fim tirar uma conclusão mais sóbria. O fato é que parece que está nas nossas mãos conseguirmos a melhor informação acerca daquilo que nos cerca, porque, infelizmente, os nossos meios de comunicação estão mais confundindo do que nos ajudando. E eu começo falando assim porque o Novo Testamento apresenta para nós um historiador que, embora fosse médico, produziu um material profundamente confiável. O nome dele era Lucas. Lucas foi responsável por escrever um dos evangelhos que recebeu o seu nome, e também o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu, e Lucas, ele tem uma característica bem peculiar. Como escritor e um bom pesquisador, Lucas está muito mais preocupado aos detalhes daquilo que ele narra. Ele está mais preocupado em situações minuciosas. Ele está preocupado em fazer com que os seus escritos sejam colocados dentro de um contexto bem confiável, a fim de que em qualquer época, qualquer pessoa que ler, vai encontrar um fundamento naquilo que ele registrou. E então torna-se algo confiável para todos nós. E é justamente assim que nós encontramos essa parte da narrativa em que estamos estudando. Aqui nós percebemos que Lucas fala sobre o ministério de João Batista, e ele fala do ministério deste homem de uma forma a nos dar mais detalhes do que os outros que falaram sobre o mesmo tema. Marcos e Mateus não citam alguns detalhes que nós encontramos aqui no evangelho que Lucas narra, porque o Lucas tem um propósito que é um pouco diferente daquele que os outros escritores tiveram. Então nós podemos afirmar que o objetivo de Lucas aqui, ao narrar o ministério de João Batista, é nos apresentar o início desse ministério, o propósito e também a direção para onde apontava o ministério de João Batista. Então eu quero ver esses 3 pontos, eu quero expor esses 3 pontos, mostrando o objetivo de Lucas ao narrar o ministério desse homem, falando sobre o início, o propósito e também a sua direção. E então vamos buscar uma aplicação para a nossa vida diante daquilo que ele registrou. Se não vejamos o primeiro ponto em destaque aqui, o início do ministério de João Batista. Nós lemos aí nos versos 1 e 2, que Lucas cita um contexto político e também eclesiástico. Lucas começa esta narrativa utilizando informações do contexto político e também eclesiástico. A pergunta é por quê? O que Lucas queria nos informar falando sobre o contexto político? Será que ele
queria simplesmente mostrar-nos a figura desses homens, ou o propósito dele é diferente? E aqui nós encontramos um detalhe muito especial. Lucas está cuidando para que o ministério de João Batista seja cercado por testemunhas e fatos. Este ministério, esta história, é cercada por muitas testemunhas e também por fatos que podem ser comprovados e encontrados facilmente na história. Nós podemos pesquisar em qualquer livro de história que iremos encontrar a figura deste homem chamado João Batista, que viveu no mesmo tempo em que vigorava este sistema político que o Lucas cita aqui. Aliás, João Batista teve até um contato direto com o Herodes, que mais tarde mandou decapitá-lo. Vejam que o que Lucas está fazendo é colocar essa história, mostrar como que ela começa, mas começa dentro de um contexto muito específico, para nos dar segurança de que nós não estamos tratando de algo ilusório. E além disso, ele também cita o contexto eclesiástico naqueles dias, ou daqueles dias. Anás, ao que tudo indica, já havia sido deposto do seu cargo, mas ao que parece aqui, ele ainda exercia uma certa influência sobre Caifás. Então nós sabemos que apenas um que ocupava o cargo de sacerdócio, de sumo sacerdote naqueles dias. Agora, principalmente Lucas sabia disso. O fato é que ele quer citar que este era um momento específico, porque quando qualquer pessoa olhar para a história e ver em que momento que houve aparentemente duas pessoas no mesmo ofício, nós também vamos encontrar a figura de João Batista nesses dias. O que Lucas está fazendo aqui é ser detalhista, porque ele quer encaixar essa história dentro de um contexto histórico. Ele quer que a vida desse homem seja reconhecida historicamente. Então a intenção dele é datar este episódio aqui, que nós o encontramos por volta do ano 28 depois de Cristo, para que quando qualquer pessoa for pesquisar na história, vai encontrar isso muito claramente. Você, por exemplo, pode fazer isso, e você vai encontrar o nome de João Batista narrado não apenas nas Escrituras, mas você também pode encontrá-lo em outras literaturas também, o que prova que esta história é de fato real. Então vejam que Lucas está aqui estabelecendo a sua intenção, e nós estamos descobrindo a intenção dele dentro dessa narrativa. Primeiramente, ele quer colocar o ministério de João Batista dentro de um contexto específico. Segundo ponto que nós podemos entender nessa narrativa, é que Lucas deseja nos mostrar o propósito do ministério de João Batista. Qual era o propósito deste ministério? E ele está muito bem definido. João Batista veio para pregar a oportunidade de salvação por meio do arrependimento. João Batista pregava a salvação por meio do arrependimento. E Lucas então detalha aqui para nós, dos versos 3 a 14, como esse propósito vai ser desenvolvido, como que o João Batista caminha, desenvolvendo o seu ministério a fim de alcançar o seu propósito maior. E eu quero ver esses detalhes aqui com você. Primeira coisa dentro dessa perspectiva que eu quero destacar, é que João Batista foi um homem estratégico. João Batista foi um homem extremamente estratégico. Diz-nos o versículo 3, que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso significa que ele foi ensinando ou pregando essa palavra desde a Galileia até a Judéia. Ele foi de norte a sul.
ele não deixou nenhuma vila de fora. O texto, ou a expressão, deixa isso muito bem claro para nós, para que eu e você tenhamos este entendimento de que ele realmente passou por todos os cantos, ele foi por todos os lugares, ele não omitiu nenhuma vila, ele pregou a oportunidade de salvação de norte a sul. E o que ele pregava enquanto ele caminhava, enquanto ele percorria? Ele fazia uma convocação, e a convocação dele era chamar todos ao batismo de arrependimento para a remissão dos seus pecados. Este era o conteúdo da mensagem de João Batista. Percorrendo cada um dos lugares, ele pregava o batismo de arrependimento. E dentro desse conteúdo, ele usou uma estratégia também, porque ele estava amparado por uma figura histórica e confiável, uma referência muito confiável no meio em que estava, que é a do profeta Isaías. O profeta Isaías, lá no capítulo 40, versos 3 e 5, diz exatamente aquilo que o João Batista cita a partir do verso 4 aqui. Ele está citando um profeta reconhecido dentro daquele contexto, a fim de colocar também o seu ministério e a sua mensagem dentro de um contexto confiável. João Batista desenvolve-se assim, a fim de alcançar o seu propósito. Ele confirma o seu ministério com base nas palavras do profeta Isaías. Ele está realmente preparando o caminho do Messias. Ele é o precursor que apresenta a oportunidade de salvação. Ele é o único dos profetas que pôde ver, que pôde contemplar o objeto da sua pregação. E é justamente por esta razão que ele é considerado como o maior de todos os profetas. Porque enquanto os seus companheiros do passado falaram sobre Cristo, João Batista falou sobre o Cristo e também viu o Cristo. Isso o tornou o maior de todos os profetas, não em questão de importância, mas em questão de privilégio. Ele foi muito mais privilegiado do que os outros. Então, de acordo com a narrativa, essa pregação de João Batista atraiu inúmeras pessoas. Uma multidão estava se rendendo ao desafio de serem batizadas para a remissão dos seus pecados. Uma multidão acompanha e certamente os pregadores da pós-modernidade ficariam felizes com esse resultado, mas João Batista tinha intenções diferentes. O propósito de João Batista não era simplesmente ter uma multidão seguindo, mas ele tinha o propósito de fazer com que cada pessoa que o seguisse, de fato estivessem entendendo o caminho da salvação. E é por isso que no verso 7, ele exorta essa multidão que o segue. Ele chega diante dessa multidão e diz: raça de víboras, o que está induzindo vocês a fugir da ira vindoura? Essa exortação dele tem uma razão. A exortação de João Batista tem uma razão. E eu quero ajudar você a entender isso. É importante lembrar que ele estava pregando para um povo judeu. E na cultura judaica existia a crença de que todo descendente de Abraão tinha por direito a salvação. Deus iria ou vai dar sempre para um judeu, descendente de Abraão, obviamente, a salvação. Eles chegam a acreditar que é inconcebível a ideia de que Deus possa mandar um filho de Abraão para o inferno. Deus jamais fará isso. E é justamente conhecendo este pensamento que João Batista faz essa exortação. Ele exorta-os diante disso, dizendo: olha, não adianta vocês ficarem aí falando que são filhos de Abraão e por causa disso ficarem confiando que já estão salvos.
Vocês precisam se arrepender, porque se não se arrependerem, não podem ser salvos. Porque o Deus soberano, o que oferece a salvação, pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Então vocês precisam crer, se arrepender dos seus pecados. Esta é a exortação de João Batista para esse povo. Agora imagine, diante dessa crença que era normal e comum naqueles dias, isso certamente caiu como um balde de água gelada sobre eles. Eu imagino que eles começaram a olhar uns para os outros e perguntavam: e agora, o que será de nós? É por isso que surgiu ou resultou um clamor no meio da multidão, onde eles disseram: e agora, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? E é justamente aqui que entra um aspecto que apenas Lucas cita sobre João Batista. Ele está explicando aquilo que foi dito no verso 8, quando essas pessoas se dirigem a ele. E ele pede uma explicação, uma razão do porquê que eles estavam aceitando a mensagem. E no verso 8 ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso significa, irmão e irmã, que o anseio pela salvação deve ser acompanhado por uma disposição de mudança interna. Aquele que se arrepende, ele precisa também estar disposto internamente a ser transformado. É assim que funciona a nossa antropologia. É assim que nós acreditamos que o homem funciona de dentro para fora. O Evangelho atinge a identidade dos chamados. O poder do Evangelho vai no caráter daquele que é chamado para transformá-lo. Isso destrói completamente a proposta do evangelicalismo moderno, presente nos nossos dias. Quando a proposta simplesmente é chegar diante das pessoas e dizer: Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida, Jesus quer salvar você. A mensagem dos nossos dias tem apenas transmitido uma parte da mensagem do Evangelho, mas tem omitido outras partes fundamentais. E aqui nós estamos aprendendo com João Batista, que esta parte não pode ser omitida. O arrependimento é acompanhado por uma mudança radical na maneira de viver nesse mundo. O arrependido precisa desejar por dentro ser transformado. E é por isso que João Batista responde a pergunta dessa comunidade, dessa multidão que estava diante dele, com 3 imagens que apresentam então essa transformação que o Evangelho provoca no indivíduo. Olha no versículo 11, a primeira resposta que ele deu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Sabe o que é isso? Generosidade. Generosidade. Em um mundo onde as pessoas pensam mais em si mesmas, onde elas consideram que primeiramente é importante suprir somente as suas necessidades, e se elas são abastadas, se elas têm mais do que precisam, elas nem se preocupam que tem alguém que porventura pode não ter. Em um mundo onde o egoísmo impera, essas coisas acontecem, mas o Evangelho transforma o indivíduo de dentro para fora, quando o seu coração é movido a pensar no próximo também. E então, se ele tem uma coisa sobrando, ele reparte com quem não tem. Se ele tem comida a mais na sua despensa, ele compartilha com quem não tem. O Evangelho provoca isso em nossas vidas. Versículo 13, mais uma resposta de João Batista. Agora, aos publicanos, ele diz:
não cobreis mais do que o estipulado. Não cobreis mais do que o estipulado. Essa parte aqui me faz lembrar de uma história muito importante que aconteceu na época de Martinho Lutero. Um sapateiro converteu-se ao Evangelho, foi convertido pelo Senhor, foi transformado e chegou diante de Lutero todo empolgado, dizendo: eu agora sou um cristão, o que eu devo fazer? Talvez ele esperasse que Lutero fosse enviá-lo para pregar o Evangelho em algum lugar distante, e ele estava disposto. Mas a palavra de Lutero para ele foi completamente diferente. Lutero olhou para ele e disse: faça os melhores sapatos que você puder e venda-os por um preço justo. Faça os melhores sapatos que você puder e venda-os por um preço justo. Isso significa que é buscar ter uma vida honesta nesse mundo, não ser avarento. O avarento é aquele que encontra oportunidade na desgraça do outro. O avarento é aquele que, enquanto vê o outro chorando, ele vê nisso uma oportunidade para tirar vantagens. Então ele está dizendo, o João Batista nessa história está levando esse povo a entender que eles não poderiam cobrar além daquilo que era justo. Isso serve até para nós nesses dias. Não se aproveite da situação para superfaturar o seu produto. Isso é sinal de avareza. E não tem nada a ver, não combina com a fé cristã. Isso não combina com um coração que foi transformado pelo Senhor. O Senhor reprova a vida dos avarentos. Última palavra de João Batista aqui, versículo 14, quando os soldados também lhe interrogaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Sejam justos em todo o procedimento de vocês. Não façam aquilo que a lei não permite. Não mintam em ocasião alguma. E sejam contentes com aquilo que vocês recebem. Vida justa, vida honesta, são coisas que formam o nosso caráter. Coisas que realmente denunciam que nós fomos transformados de dentro para fora. É assim que nós funcionamos. Nós somos por fora aquilo que nós somos por dentro. Nós agimos e reagimos conforme o conteúdo que está no nosso coração. E é justamente isso que João Batista está ensinando para essa comunidade que perguntou a ele: o que nós devemos fazer agora? E ele então responde assim, demonstrando que o início da vida cristã marca o rompimento de uma vida pagã, dedicada a si mesmo e aos ídolos. Terceiro e último ponto aqui, na ideia de Lucas ao falar sobre o ministério de João Batista, é que ele quer nos ensinar também que esse ministério tinha uma direção muito bem estabelecida. E a direção era apontar tão somente para Jesus Cristo. Isso está nos versos 15 a 17. Então, diante dessa palavra, muitos acreditaram que João Batista não era um simples profeta, mas era o próprio Cristo. Alguns começaram a pensar que ele era aquele de quem ele mesmo estava falando. Ele mesmo era o próprio. João Batista não recebeu essa oferta de glória. E isso é impactante para a vida de todos nós. Lucas deixa claro que João Batista não recebeu essa oferta de glória, de querer ser parecido com o Cristo, e ele mostra um contraponto completamente absoluto de que ele não poderia nem ser comparado com o Cristo. Primeiramente, ele nos dá uma lição de humildade.
Ele diz que não era digno nem de desatar as sandálias dos pés do Cristo. O que isso significa? Falar isso para quem vivia no contexto da Galileia e da Judéia, uma região completamente empoeirada. Era comum que as pessoas que viajavam muito tempo ali, que andavam, tivessem os seus pés completamente sujos, por causa da região. E quando esse indivíduo chegava na casa de alguém, o responsável por lavar os pés, por limpar os pés, tirar a sandália dos pés do convidado, era o menor escravo da casa. O escravo de menor importância na casa é que era o responsável por fazer isso. Por exemplo, um judeu jamais aceitaria que um outro judeu se abaixasse diante dele para tirar as suas sandálias. Um judeu olharia para o outro e diria: não, por favor, você é judeu como eu, você não pode fazer isso, você não pode, isso é a serviço de escravo, e um judeu não escraviza outro judeu. Mas notem que João Batista está dizendo aqui, que ele, diante de Jesus, ele judeu e Jesus também, ele diante do Cristo, não era digno nem de fazer um serviço que estava a cargo do menor servo de uma casa. Isso é demonstrar uma humildade verdadeira, é dizer: ele é mais digno do que eu não tenho dignidade nem para desatar as suas sandálias, diante dele eu sou pior do que o menor escravo, eu não posso fazer isso. Isso é humildade verdadeira. E além disso, ele afirma: ele é mais poderoso do que eu. Ele é mais poderoso do que eu. João afirma que enquanto ele batizava, ele chamava as pessoas ao arrependimento e as batizava com água, o Messias vinha, que era mais poderoso, estava chegando. O Messias batizaria com o Espírito Santo. Sabe o que isso significa? João, batizando com água, chama simplesmente as pessoas ao arrependimento, desafia-lhes a se arrependerem. Mas o Cristo traz o Espírito Santo que confirma de fato o arrependimento, aquele que molda realmente a nossa vida por dentro. O Cristo traria o seu Espírito que não apenas moldaria o homem por dentro, mas também o fortaleceria, o ajudaria nos tempos de lutas, de provações, de crises. O que João Batista está dizendo é que ele é mais poderoso do que eu, então eu faço algo minúsculo diante daquilo que ele realmente pode fazer. Ele traz o seu Espírito, mas ao mesmo tempo, ele também traz o fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isso deve ser entendido aqui nesse texto, conforme as considerações a mais sobre o fogo que está aparecendo aqui. É que Jesus Cristo, ele, ao mesmo tempo que vem e oferece o seu Espírito àqueles que se arrependem, àqueles que se voltam para Ele, àqueles que realmente se quebrantam na sua presença, ao mesmo tempo que Ele outorga a esses o seu Espírito, àqueles que se rebelam, àqueles que não se arrependem, àqueles que continuam rebeldes, Ele traz fogo sobre essas pessoas. É uma mensagem escatológica que ainda é confirmada no verso de número 17, aqui do nosso texto. Vejam o que nos diz o verso 17: a sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém, queimará a palha em fogo inextinguível. O fogo aqui é com referência àquilo que será queimado, aquilo que é deixado de fora. Então esse Senhor que é poderoso para trazer o Espírito, Ele também é poderoso para separar
aqueles que lhe pertencem daqueles que não lhe pertencem. Enquanto ele recolhe no celeiro o seu trigo, ele pega a palha que para nada mais serve e a lança no fogo, inextinguível, que não se apaga. Esta é a ideia de Lucas, mostrar para nós o ministério de João Batista, tendo um início colocado objetivamente dentro de um contexto histórico, para que eu e você hoje saibamos e tenhamos a consciência de que essa história é verdadeira. Lucas tem o cuidado também de nos falar sobre o propósito do ministério de João Batista. Ele veio pregar batismo para o arrependimento, mas mostrou que o arrependimento tem que ser acompanhado de uma transformação, ou uma disposição de transformação interna. O arrependido demonstra com a própria vida que ele foi transformado por dentro, ele é uma nova pessoa, ele muda a sua forma de pensar, ele muda a sua forma de falar, ele muda a sua maneira de participar e de viver nesse mundo. Ele é transformado pelo Evangelho de dentro para fora. Mas também Lucas tem o objetivo de nos mostrar que o ministério de João Batista em nenhum instante esteve voltado para ele mesmo. João Batista rejeitou qualquer oferta de glória, porque ele queria simplesmente apontar para aquele a quem ele veio também servir, e para quem ele veio preparar o caminho. Meu irmão e minha irmã, o que essa história, o que essa narrativa tem a ver com a nossa vida? E em que ela pode nos ajudar? E eu gostaria de me direcionar para você que talvez nesses dias esteja passando tempos de incerteza e inseguranças na vida. Talvez você esteja vivendo momentos de completa incerteza e insegurança na vida, pensando que nada dá certo, pensando que tudo coopera para o seu mal, pensando que ninguém se importa com você, e que você está entregue ao caos. Eu quero te dizer que no cristianismo nós podemos ter esperança. E agora, o movimento que nós somos desafiados a fazer hoje é olhar para trás e entender que nessa história nós podemos ter a nossa esperança renovada, porque nós encontramos aqui a narrativa de um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, inaugurando o seu ministério, falando sobre aquele que viria trazer salvação e esperança. Mas este precursor do Messias também já havia sido anunciado há cerca de 700 anos atrás. Isso demonstra para nós que o cristianismo é uma mensagem absolutamente confiável. E quando nós olhamos para trás, diante da promessa que nós vemos aqui descrita, nós podemos ter a plena convicção de que Cristo veio e trouxe esperança para todos nós. Ele inaugurou a esperança para a nossa vida. Em Jesus Cristo nós podemos ter a nossa esperança renovada, o nosso coração fortalecido. Essa história é verdadeira. Qualquer pessoa que olhar para a história geral vai encontrar lá no ano 28 da era cristã a narrativa sobre um certo homem chamado Jesus Cristo, que veio nesse mundo e pregava libertação e trazia esperança para a vida das pessoas. Jesus Cristo veio de verdade. E olhando para a história, o nosso coração pode encontrar paz e regozijo nesta narrativa bíblica que nós acabamos de estudar. A figura de Cristo veio, e nele nós podemos ter a nossa esperança de fato renovada. O cristianismo não é um salto no escuro.
é um passo de fé, mas uma fé convicta, uma fé que é amparada por testemunhos e fatos, uma fé que nos dá segurança de que nós estamos crendo em algo real, de que Cristo é real entre nós, e a oferta que Ele trouxe para nós também é real. O cristianismo é sustentado por fatos incontestáveis, e nisso nós encontramos segurança para a nossa vida. Isso fortalece a nossa fé, para nós crermos no Senhor, apesar dos dias serem maus, apesar de estarmos sendo cercados hoje por informações tão desencontradas. Nós temos a melhor de todas as informações que já veio, que já chegou na nossa história, que Jesus Cristo veio e trouxe oportunidade de salvação para todos nós. Esta é a história, essa é a notícia que nós precisávamos. Mas esse texto também, como aplicação, ainda nos traz uma má notícia e uma boa notícia. E eu começo pela má notícia. A má notícia se dirige àqueles que insistem em continuar vivendo nesse mundo distantes de Deus, desconsiderando a palavra de Deus, desconsiderando a oportunidade, a oferta de salvação. Aqueles que insistem em viver nesse mundo, rejeitando a oferta do Criador em Cristo Jesus, o que lhes espera no futuro é um fogo que não se apagará. Esta é a péssima notícia que esse texto nos traz. O que espera aos rebeldes é o fogo que não se apagará. Mas esse texto termina com uma boa notícia. E a boa notícia é que se você se rende, entendendo essa mensagem, rende-se aos pés de Cristo e volta-se para Ele em arrependimento e fé naquilo que Ele realizou por todos nós, Ele mesmo envia o seu Espírito Santo ao seu coração para te fortalecer nesses dias maus. O próprio Cristo nos acolhe diante dEle, nos recebe na sua presença e nos ajuda para que o seu Espírito Santo nos fortaleça para vivermos nesse mundo caído. E até que Ele volte, nós viveremos aqui, suportando toda e qualquer adversidade, aguardando o seu retorno. Ele disse que vai retornar, e como nós acabamos de ver hoje, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele cumprirá com a sua promessa. É confiados na promessa do nosso Senhor, que nós continuaremos vivendo aqui, para a honra e para a glória dEle. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus te capacite a continuar vivendo nesse mundo, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Amém.